começar um outro capítulo aqui da nossa disciplina. Vamos começar a falar sobre os ensaios não destrutivos, né? A gente viu na primeira aula bem rapidamente, né? Nós vamos começar a entrar mais em detalhe. Então eu quero recapitular nessa aula com vocês bem os conceitos básicos, né, dos principais ensaios não destrutivos que a gente vai ver, né? E eu vou falar sobre um tema muito importante que vai permear cada um desses ensaios aqui, ó, que é a questão de critérios de aceitabilidade. Eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre normas internacionais, né, uma coisa que a gente vai explorar bastante. E assim, esse assunto que a gente vai falar mais para o meio da aula, né, mais para o final da aula, sobre critérios de aceitabilidade, ele é aplicável então a todos os ensaios não destrutivos, né, e são fundamentais, né, sem eles e sem a gente saber como interpretar os resultados dos exames, não adianta nem fazer o exame, nem fazer o ensaio, né. Então eu vou comentar nessa aula os conceitos principais, tem uma atividade para vocês fazerem também sobre isso, né. Depois eu não vou ficar repetindo esse assunto não, né? Então vamos estar explorando hoje ele, né? E aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem aí, né? A gente está conversando aí sobre isso mais tarde, tá bom? Qualquer momento que vocês quiserem. Então, recapitulando algo que a gente já apresentou basicamente, é o seguinte: para que servem, né? O que são os ensaios não destrutivos, né? São todos aqueles ensaios, né, que são executados na empresa, né, para que pode ser um material, pode ser um equipamento, né, que não altera permanentemente as propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais do material que está sendo ensaiado, né? Então não altera absolutamente nada. Isso permite com que eu realize o ensaio, né, no próprio equipamento que está sendo produzido, né? Então eu não preciso ter um corpo de prova, né, como eu preciso ter nos ensaios destrutivos, porque nesses ensaios não destrutivos, como o nome já diz, eu não vou afetar as características do produto, né? Então eu vou realizar esses ensaios no próprio equipamento durante o seu processo produtivo normalmente, tá bom? Essa é a grande diferença entre essas duas categorias de ensaio, né? E para que servem então esses ensaios não destrutivos, né? Basicamente, né, esses ensaios eles servem para avaliar, né, possíveis deficiências de integridade desses materiais, né? Então qualquer coisa que exista na composição do material, né, na sua estrutura cristalina, né, na sua estrutura mecânica, né, que possam afetar a homogeneidade, né, das características desse material, né, podem ser um problema, né, para esse equipamento, para ele atender às necessidades que ele requer em termos de propriedade física, propriedade mecânica, resistência do material, tudo aquilo que a gente viu na primeira parte do curso, né, tudo aquilo pode ser invalidado, né, se o material não tiver uma integridade, se ele não tiver homogêneo, né? E como é que a gente, né, isso é um problemão, né? Quer dizer, eu espero que o meu material tenha determinadas características mecânicas, mas ele não vai ter porque ele tem um problema estrutural, vai ter uma deficiência na integridade desse material. É um problema terrível isso, né? E é para isso que servem então os ensaios não destrutivos, né? Eles vão procurar identificar eventuais possíveis deficiências nessa integridade do material, né? Então, né, de uma maneira geral, essas descontinuidades, né, que existem prejudicando essa integridade do material, né, podem levar à perda de resistência e, consequentemente, falha do material sobre as condições com que ele foi projetado, tá bom? Eles são utilizados em duas situações distintas, né? Numa primeira, ele é utilizado para controle da qualidade, que a gente fala, né? Pode ser tanto controle da qualidade do produto como controle da qualidade do processo, né? Na verdade, ele vai controlar se os parâmetros do processo de fabricação, né, ou as características, né, do próprio produto, né, estão conforme aquilo que se espera deles,
né? Então o objetivo disso é assegurar, né, que o produto vai funcionar, né, que ele tem um desempenho adequado, né, e o processo seja adequado para o produto atingir aquelas características nas condições esperadas dele, tá bom? Então isso é a função dos ensaios não destrutivos, né, no controle da qualidade do processo ou no controle da qualidade do produto que está sendo fabricado. Uma outra utilidade dos ensaios não destrutivos é na análise de falhas, ou seja, se eu tenho um produto e acontece algum problema, né, alguma ruptura, alguma trinca, alguma coisa inesperada, né, no produto que vai afetar a funcionalidade dele, eu preciso identificar qual foi a sua causa, né, para evitar que esse problema aconteça novamente, né, em outra peça, né, ou uma mesa, ou no equipamento que eu estou trabalhando nele, né. Então essa análise de falhas tem esse objetivo, né, identificar a causa das falhas sob condições de uso, né. Isso pode ser no material, na fabricação da matéria-prima, pode ser no processo de fabricação, pode ser num tratamento térmico que foi feito inadequadamente, pode ser num esforço que o material resistiu, então uma tensão inesperada que causou uma consequência no material, pode ser uma condição de uso não prevista que teve uma consequência no material, enfim, pode ser uma multiplicidade de coisas, né? E vão ser os ensaios não destrutivos, nesse caso junto com os ensaios destrutivos, que vão me ajudar a encontrar a causa desses problemas, né? Para tomar uma ação evitando que esse problema reincida. Isso é chamado no sistema da qualidade como ação corretiva, né? E esse processo investigativo é chamado análise de falhas, tá bom? Então essa é a segunda utilização muito importante aqui dos ensaios não destrutivos, tá bom? Bom, existem diversos tipos de descontinuidade, né? Então a gente pode classificar, tem maneiras diferentes de classificar essas descontinuidades. Importante isso porque cada ensaio ele é muito bom para identificar alguns tipos de descontinuidade, né? A gente vai aprender nessa nossa conversa como é que isso aí funciona. Então, quanto à localização das descontinuidades, elas podem ser superficiais, ou seja, são descontinuidades que afloram a superfície da peça, como está mostrado nessa figurinha aqui, né? Aqui tem uma trincazinha aqui, né? Exagerada, né? Mas essa trinca ela tem uma abertura para a superfície da peça, né? Então esse tipo de problema, né, que compromete a homogeneidade estrutural da peça é chamada uma descontinuidade superficial, tá? Existem descontinuidades que são classificadas como subsuperficiais, ou seja, elas não afloram a superfície da peça, né, mas estão bem perto da superfície dela, né, até 12 milímetros de profundidade, né? Então elas estão bem na beirinha da superfície da peça ali, ó. Só que não afloram a superfície, quer dizer, então visualmente eu não consigo enxergar isso daqui, ó. Esse daqui eventualmente eu até consigo enxergar a olho nu, né? Ou com uma lupa, ou coisa assim. Esse aqui eu não consigo enxergar olhando da superfície dela, né? Existem as descontinuidades chamadas internas, ou então volumétricas, né, que estão lá dentro da peça, né? Obviamente eu não consigo enxergar isso também, né? E elas estão relativamente profundas aí, né? Então essas são chamadas descontinuidades internas ou volumétricas. Existe um outro tipo de classificação, que é quanto à forma, né? Então as descontinuidades podem ser consideradas lineares, né? E elas são as lineares quando o comprimento, né, é maior ou igual a 3 vezes a sua largura, né? Então as normas diferentes podem variar um pouquinho isso, mas isso aqui é o mais comum da gente encontrar, né? Então todo tipo de descontinuidade cujo seu comprimento, né, é maior ou igual a 3 vezes a largura é considerada aí uma descontinuidade linear, tá? Existem as descontinuidades arredondadas, né, que é o contrário, né, quando o seu comprimento é menor ou igual a 3 vezes a sua largura.
né? Então, como eu disse, né, normas diferentes podem variar um pouquinho isso aqui, né, mas esse aqui é a classificação mais comum, né, da maioria das normas ali. Ó, né? E de qualquer forma, né, independente do valor aqui, né, descontinuidades lineares são aquelas compridas, né, vamos dizer assim, no popular, né, e as arredondadas, aquelas que são que não são como uma linha, né, são mais como uma elipse aqui, ó, tá bom? Ou arredondadas, tá bom? Legal. Existem vários ensaios não destrutivos, né? 4 deles são os principais, assim, que abrangem 95% dos ensaios não destrutivos praticados na indústria, né? São os ensaios por líquido penetrante, por partículas magnéticas, ultrassom e radiografia ou gamografia, que são bem parecidos, os dois a gente vai entender qual é a diferença, que é o raio-x e o raio-gama, né? Esses 4 tipos de ensaios, eles têm princípios físicos diferentes, que a gente vai entender quais são, né? E tem, obviamente, técnicas bem diferentes e utilidades bem diferentes, facilidades bem diferentes. Então a gente vai ver e entender qual que é a particularidade de cada ensaio desse, né? Para que eles são utilizados, que tipo de material, que tipo de condição, se eles são portáteis ou se não são portáteis, se eles implicam em algum perigo ou não, né, para a saúde nossa, quais os cuidados que a gente deve tomar em cada um deles, que tipo de descontinuidade ele vai melhor conseguir identificar, né? Então coisas desse tipo, né? E que técnicas, obviamente, cada um deles tem, né? Então esses 4 ensaios aqui, ó, eles abrangem 95% do que a gente vai encontrar, né, nas fábricas, nas indústrias aí, né? Aqui eu coloquei até inspeção visual, né, porque conceitualmente a inspeção visual é o tipo de verificação da qualidade do material ou do processo, né, que obviamente eu não vou destruir a peça, né, porque é só visual, né? Mas ele é bem básico e tal, então a gente nem vai comentar, né, aqui com vocês, né? Existem outros ensaios não destrutivos, né, que são ensaios mais específicos, né, que eu coloquei aqui como outros, né? Então existe, por exemplo, estanqueidade, que vai verificar se o meu equipamento ele tem algum tipo de descontinuidade passante na espessura, então ele vai vazar. Se eu pressurizar esse equipamento e ele tiver um tipo de defeito passante, ele vai vazar fluido para fora, né? Pode ser água, pode ser composto de petróleo, pode ser gás, pode ser qualquer coisa, né? Então ele vai vazar, né? Tem termografia, que é bem conhecido, emissão acústica, boroscopia, correntes parasitas. Então existe um monte de outros ensaios, né, que são utilizados em situações mais específicas, né? Por isso que a gente vai colocar, vai apresentar até para vocês conhecerem, né? Mas não vai entrar em muitos detalhes, porque são bastante específicos ali. Por exemplo, né, só para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter ouvido falar, que existem, por exemplo, ensaio de usinabilidade, por exemplo, né? que é um ensaio bem específico para determinar se o material tem facilidade maior ou menor de ser usinado, né? Está relacionado com dureza do material, né? Existe um ensaio que é de estampabilidade, né? Que dá bem específico para operações de estampagem, né? Para saber se o material é facilmente estampável ou não, já que a estampagem é um processo que envolve vários esforços complexos, né, em direções e magnitudes diferentes na mesma peça, né? Então precisa de um ensaio específico para saber se o material é facilmente estampável ou não, tá? Mas são bem específicos. Então a gente vai explorar então nas próximas aulas, né, e vai entrar em mais profundidade nesses 4 principais ensaios aqui, ó, tá bom? Cada ensaio tem sua aplicação, né? Então, só para vocês terem uma ideia inicial e bem preliminar, né? Existem, eu vou chamar de LP, líquido penetrante, por exemplo, é um ensaio ótimo, né? Muito bom, muito prático, muito fácil de ser realizado, né? Mas ele só consegue identificar defeitos superficiais, né?
subsuperficiais internos eu não consigo identificar, né? Ele só consegue pegar defeitos que afloram a superfície da peça. Já o partícula magnética consegue pegar tanto superficiais como subsuperficiais. A gente vai entender por que isso acontece, né? Entendendo por que isso acontece, vocês vão aprender no conceito essas coisas, eu não vou esquecer jamais. Ultrassom. O ultrassom é muito bom para pegar defeitos subsuperficiais e internos, né? Ele já é problemático, né, para identificar problemas superficiais, né? Ele não vai conseguir enxergar. Isso a gente vai entender por que ele não consegue enxergar isso daqui, ó. E o outro ensaio, raio-x, né, radiografia ou a gamografia, né, ou raio gama, ele consegue identificar, né, todos os tipos de descontinuidade aqui, ó. Né? Poxa, se é isso, professor, por que eu não uso ele para tudo? Né? Opa, existem algumas limitações e algumas, né, situações em que é muito melhor eu utilizar outros tipos de ensaio. A gente vai ver por que isso, tá bom? Então vocês vão sair daqui dessa disciplina com uma visão abrangente, né, de para que serve cada um dos ensaios e por quê, né? Entendendo o porquê, dificilmente vocês vão esquecer, né, qual vai ser a utilidade dos ensaios aí, de cada um deles, tá bom? Então dando e aí vai, né? Quer dizer, eu mostrei aqui em tipo a utilidade de cada ensaio em função da classificação deles, né? Superficial, superficial interno, mas existem outros critérios, né? Dependendo do tipo de material, tem alguns ensaios que têm algumas limitações com relação aos tipos de materiais que eu consigo ensaiar, né? Existem alguns ensaios que têm maior problemática com relação à saúde dos operadores, então é mais complicado dependendo da situação. Eu preciso tomar cuidados na hora de executá-los. Alguns desses ensaios vão requerer aí um nível de qualificação do inspetor ou do operador que está realizando um pouco maior. Vocês vão perceber que é um ensaio um pouco mais intrincadinho, né? Então, apesar de ser muito bom, ele é um pouco mais difícil, mais chatinho para se interpretar os resultados. A gente vai entender muito isso. Então, não só a questão tipo de defeito vai implicar na nossa decisão de qual ensaio utilizar, mas também as suas dificuldades, o material que está sendo utilizado, a condição que é feito, né? O tipo de sensibilidade que eu preciso ter para identificar os defeitos. Isso tudo a gente vai estar discutindo no decorrer então das próximas aulas. Vou dar uma passada geral com vocês sobre os principais ensaios não destrutivos, né? Então, de novo, a gente vai entrar em detalhes sobre cada um deles depois. Líquido penetrante é o mais fácil de todos, mais simples de todos, vocês veem, é super tranquilo, né? Esse é um ensaio que a gente consegue realizar lá no Instituto Federal, né? Nós temos todo o material para fazer isso, né? Então esse ensaio ele tem objetivo, ele é bem simples na verdade. Você vai aplicar uma camada de um líquido especial, né, na superfície que você quer ensaiar. E tem um processo ali que você vai fazer, né? Vai limpar, vai lavar, né? Tem vários produtos diferentes para fazer isso, né? E depois desse líquido ser removido, né, a gente aplica né, uma substância que é denominado revelador, parece um talco, né? Então, quando eu aplico esse revelador sobre a superfície que previamente recebeu um líquido penetrante, né, ela vai revelar, né, as descontinuidades que afloram a superfície da peça. Então, aqui é um exemplo de um flange, né, que é um componente utilizado para a união de tubulações, né? Então, todo projeto que tem tubulação, você vai encontrar certamente flange, que é essa peça aqui, né? E aqui a gente vê, né, trincas feias, né? Isso aqui tá horrível, esse negócio aqui, né? São trincas bem grandes que eu encontrei na superfície interna desse flange aqui, ó. Aqui é uma outra foto que a gente vê o líquido penetrante aplicado aqui numa ponte rolante, né? No içamento, no gancho de uma ponte rolante. E após a aplicação do revelador eu percebo que tem uma série de porosidades,
né, nesse gancho aqui, ó, né, que dependendo da norma que eu estou utilizando, pode ser necessário que eu tenha que remover essas indicações aqui, essas porosidades. O princípio físico, né, que rege o ensaio por líquido penetrante. Alô? Opa! Oi! Nossa, tá ruim. Tá ruim, não tá dando para entender. Você, quem tá falando? Deixa eu ver. Professor? Oi, opa. Agora dá para ver. Tava falando, quem estava tentando falar foi o Aldinei. Ah, tá. Põe no microfone dele. Ah, o Odinei. Odinei, se você quiser digitar sua questão aqui, o Alexandre pode editar pra gente aqui, ó, falar qual que é. Bom, tudo bem, Alexandre? Se o Odinei falar alguma coisa aí, você me interrompe aqui e você fala o que ele quer falar, tá bom? Tudo sim. Eu dou uma olhada lá pra ele pra ver o que. Maravilha. Ou então, Odinei, se eu melhorar o microfone aqui, você pode falar também. Fica à vontade. Ah, professor. Eu perguntei se fosse na solda, se é o mesmo, se ele serve na solda para ver se está trincada também. Ah, isso mesmo, né? Esse ensaio por líquido penetrante é um dos mais utilizados para fazer inspeção de solda, né? É esse aqui e o partícula magnética, né? Que são bem fáceis e muito utilizados aí para verificar descontinuidade em solda, né? Na verdade, solda ela acaba aplicando todos, né? Ultrassom também é muito utilizado em solda, radiografia também é muito utilizado em solda. Esse aqui é muito prático porque esse aqui consegue identificar facilmente defeitos superficiais, né? Então, dependendo do tipo de equipamento, é suficiente fazer um ensaio por líquido penetrante, né? Dependendo do tipo de equipamento e da norma utilizada, eu preciso fazer alguns outros ensaios além desse daqui. Mas isso aqui é muito utilizado em solda sim, viu, Odinei? Então, o princípio físico de funcionamento dele é a chamada capilaridade, né? A capilaridade é uma propriedade física, né, dos fluidos, né, de subir ou descer, né, de tubos finos, né? Isso aí está associado aí a propriedades dos fluidos, que é chamada tensão superficial, um dele, né? Que está relacionada à coesão entre as moléculas aí do líquido, né? E a outra que é a adesão do líquido à superfície da parede, né? Então o fluido ele tende a tentar manter a continuidade então da camada fluida, né? E dependendo da tensão superficial, né, que é essa coesão entre as moléculas, dependendo da substância ele vai ter um valor diferente, né, é que vai ocasionar a seguinte situação, né? Alguns líquidos, então quando eles têm um tubo, né, fino, né, ele vai suplantar a força da gravidade, quer dizer, então teoricamente se esperaria que o fluido ficasse na mesma linha, né, pressão que o fluido, não, mas por causa dessa capilaridade esse fluido vai subir nesse tubo fino, né? Já outros fluidos como o mercúrio tem a tendência ao contrário, né? Se eu coloco um tubo fino dentro do mercúrio, a tendência existe uma depressão aqui dentro desse tubo do nível de mercúrio, né? Por que isso aí que é importante, gente? Porque graças a essa propriedade de capilaridade, né, dos fluidos, eu consigo fazer com que um líquido especial, né, que eu vou utilizar, né, que esse líquido vai entrar dentro das descontinuidades que estão abertas à sua superfície, né, esse fluido, por causa dessa propriedade de capilaridade, ele vai entrar nessa cavidade independente da posição que o meu equipamento está, né? Então, se ele estiver no plano, né, e na horizontal e na descendente, o fluido vai entrar, né, na superfície, nas cavidades, e aí eu vou conseguir revelá-lo quando eu quiser ver se existe líquido penetrante, né, que entrou nessa cavidade. A gente vai ver como é que faz isso. Se esse equipamento estiver de cabeça para baixo,
né? Eu também consigo fazer, né? Porque o líquido penetrante ele vai penetrar na cavidade subindo, né? Contra o efeito da gravidade, né? Quer dizer, então a gente esperaria que esse fluido, puxa, eu aplico de cabeça para baixo, o fluido vai cair. Não, com esse efeito de capilaridade, esse fluido que eu aplicar não vai cair, ele se tiver uma cavidade, ele vai subir e penetrar na cavidade, né? Quer dizer, então, opa, isso aqui é bem útil para a gente e vai permitir com que eu realize esse ensaio em qualquer posição, de cima para baixo, de baixo para cima, na vertical, na horizontal, quer dizer, independente da posição, né, o líquido vai entrar dentro da cavidade, eu quero que ele entre, porque depois eu vou fazer ele sair dessa cavidade por um método que a gente vai ver como é que faz, né, e eu vou conseguir revelar, né, que existe essa cavidade, que existe essa trinca, essa porosidade, ou esse defeito na superfície da peça aí, tá bom? É isso que aí está dito, né? Consiste em fazer um líquido especial, que é chamado líquido penetrante, penetrar na abertura da descontinuidade, né, na cavidade, pelo efeito da capilaridade. Né? Esse é o efeito físico que vai tornando isso possível. O outro ensaio que existe é o ensaio por partículas magnéticas. Né? Esse ensaio por partículas magnéticas, existem várias técnicas diferentes, que a gente vai ver quais são, né? Que permitem com que eu consiga revelar essas descontinuidades. Né? Aqui nessa figura a gente está mostrando uma técnica, né, chamada técnica de Yoke, que ela é a mais simples de todas, né? Muito fácil de fazer, né? Portátil, né? Então é fácil transportar para lá e para cá, tal, então é bem prática assim. Existem outros equipamentos, outras técnicas. Isso aqui já é um equipamento chamado estacionário, né? É maiorzão, né? Então eu não consigo ficar transportando de lá para cá, né? Ao contrário, a peça que tem que vir aqui perto do equipamento, tal. A gente vai estudar isso, vai ver como é que isso aí funciona. Existem outras técnicas, a gente vai ver os detalhes delas, né? Esse aqui é o jeitão, né, que eu vou conseguir enxergar a descontinuidade. Isso aqui também é uma trinca feia, né, que está numa peça anelar aqui, né, e está numa câmera escura. Né? Essa câmera escura ela vai tornar mais fácil ainda eu conseguir enxergar as descontinuidades. Então vai ficar bem clara, né, o tipo de defeito que eu consigo ter na peça aí. Vamos descobrir como é que a gente faz isso. E nesse desenho aqui indica também um jeito, como é que eu enxergaria, né, ilustrativamente aqui as descontinuidades. O princípio físico, né, desse ensaio por partículas magnéticas é outro completamente diferente. Né? Ele se baseia, como o nome sugere, né, no magnetismo. Né? Então esse ensaio consiste em submeter a peça a um campo magnético. Né? Então o que acontece? Quando eu submeto essa peça ao campo magnético, numa direção específica, a gente vai estudar como é que é isso, que direção que é, como é que a gente consegue magnetizar a peça, como é que a gente consegue criar esse campo magnético, isso tudo a gente vai ver na disciplina. Né? E aí o que vai acontecer? Né? Nessa região magnetizada da peça, né, as descontinuidades elas irão provocar uma aglomeração do pó, né, no contorno das descontinuidades. Então isso aqui que eu estou enxergando aqui, ó, isso aqui não é uma rachadura, gente. Né? Isso aqui é pó magnético acumulado em determinado local da peça. Isso aqui é pó. Né? E esse pó significa o seguinte, que lá dentro da peça eu posso ter uma trinca. Né? Posso ter, não, tenho, com certeza. Né? Com exatamente essa geometria aqui. Ó, né? Então isso aqui pode ser que seja superficial, mas pode ser que seja subsuperficial. Ou seja, a olho nu eu não enxergaria isso aqui não. Né? E isso que está em cinza aqui mostrado nessa figura, isso aqui é o acúmulo de pó. Esse pó ele se acumulou, né, nessa região, né, exatamente no contorno da descontinuidade, né, por causa de uma propriedade que a gente vai estudar, vai entender direitinho, né, por que isso aqui acontece. Né? Isso aqui é um exemplo de um ensaio realizado à luz visível, à luz comum, né, à luz ambiente. E isso aqui é uma visualização realizada numa câmara escura, né, que ela é muito mais sensível, inclusive. Né, eu consigo enxergar direitinho aqui, né, essas trincas que estão nessa peça aqui, ó, né, dá para perceber bem. Né.
Então a gente vai estudar exatamente isso, como é que a gente enxerga, como é que são essas técnicas, como é que a gente magnetiza, por que a gente enxerga esses defeitos, o que consegue enxergar, o que não consegue enxergar, tá bom? Vai ser bem interessante aí. Um outro ensaio, né, que é muito utilizado também, né, esse aqui em solda é uma maravilha, é muitíssimo utilizado, né, para identificar defeitos internos nos cordões de solda, né, é o ensaio por ultrassom. Né. O ensaio por ultrassom também é um tipo de ensaio que eu consigo, ele é bastante fácil de se realizar em termos da portabilidade, quer dizer, muito portátil, né. Então eu posso realizar o ensaio em qualquer lugar, né? Pode ser no campo, pode ser numa fazenda, pode ser no meio do mato, pode ser na minha empresa, na indústria, né? Pode ser numa salinha, pode ser em qualquer lugar, porque basta eu levar o meu equipamentozinho, que não é muito grande, né? Para poder realizar o ensaio onde quer que seja, né? Ele exige uma qualificação um pouco melhor do técnico, né? Porque a gente vai ver que o tipo de defeitos, a localização e tudo mais, eu vou ter que enxergar nesse mostrador aqui do meu equipamento de ultrassom, né, que é tipo um osciloscópio, né? Então vai ter gráficos aqui, eu vou precisar entender esse gráfico, o que significa, né? E a partir dele é que eu vou saber que tipo de defeito, onde que ele está localizado. Grande vantagem desse ensaio, já adiantando, é que ele, diferentemente dos outros, ele consegue localizar exatamente, né, dentro da peça onde que ele está localizado o defeito, a sua dimensão e tudo mais, né? Então esse ensaio por ultrassom eu consigo identificar defeitos internos lá profundamente no meu material, né? A limitação da espessura que ele consegue enxergar é a limitação da escala do meu instrumento aqui, né? Então, normalmente existem modelos de equipamentos de ultrassom que chegam até a 1 metro, né, possível de espessura. Então, quer dizer, por questões práticas, né, dos modelos disponíveis no mercado, né, eu consigo identificar defeitos até 1 metro de profundidade. Encontrar um equipamento que tem 1 metro de espessura é muito difícil, gente. Isso é um catatal de equipamento gigante, né? Tá bom? Então, em termos práticos, o ultrassom ele consegue, né, varrer todo tipo de equipamento que a gente precisar aí. O princípio físico do ultrassom, gente, né, completamente diferente dos outros dois, né, é um princípio que existe na natureza, né, que é utilizado pelos golfinhos para identificar o peixe quando ele está caçando, né, e para o morcego quando ele está na escuridão tentando identificar aqui a mariposa, aqui, né, como mostra essa figura aqui, né. Ele é baseado, então, no princípio da acústica, né, de reflexão de sinal sonoro, né, produzido por uma fonte ao se deparar com um obstáculo, né. Então, o que a gente vai estudar, né, vai rever alguns princípios básicos da acústica, né, para entender como é que a gente consegue identificar um defeito interno numa peça, né, emitindo um som. Né? E é isso que acontece, né? A partir de um som com uma frequência muito alta, por isso que é ultrassom, né? Eu consigo, a partir da reflexão dessa onda sonora, né, recebida por um equipamento apropriado, né, que vai entender esse tempo de retorno dessa onda sonora, né, e vai me dar uma resposta de onde está localizado esse defeito, qual é o tamanho e tudo mais, né? Então, através desses aparelhos específicos, essas reflexões sonoras são identificadas, possibilitando a localização, dimensionamento e interpretação dessas descontinuidades aí. Tá bom? É bem aplicado, bem interessante esse ensaio. E o quarto ensaio que a gente vai ver, né, é o ensaio de raio-x ou raio-gama. Né? São todos os dois, né, ambos, são radiações eletromagnéticas, né, que vão permitir aí eu entender, né, perceber faltas de homogeneidade, né, e defeitos de integridade no material a partir de filmes radiográficos, né. Então, esse aqui é exatamente
o mesmo princípio da radiografia que a gente tira no hospital ali. Né? A gente quer ver se tem se quebrou algum osso, a gente tira uma radiografia. Isso aqui é exatamente o mesmo princípio, só que aplicado numa peça metálica ali, ó, metálica ou não metálica. Né? Então, através das indicações que eu vou ter num filme radiográfico, né, eu vou perceber se tem algum problema na minha peça. Tá bom? Hoje em dia, né, os filmes radiográficos eles estão sendo substituídos por meios eletrônicos. Né? O princípio é basicamente o mesmo, né? Só que a resposta ela vai ser automaticamente inserida num sistema informatizado, né? Que vai me facilitar muito aí a interpretação do ensaio e tudo mais. Né? Então ele se baseia, o princípio físico, né? Então se baseia na capacidade de determinado espectro da radiação eletromagnética atravessar corpos opacos, né? E sensibilizar filmes radiográficos. Então olha só que interessante, gente. Diferentemente da luz, né? Porque a luz, ela, quando tem um corpo opaco, então uma parede, por exemplo, né? A luz não vai atravessar, eu não consigo enxergar a luz do outro lado da parede. Né? Só que alguns espectros da radiação, né, eletromagnética, né, elas conseguem atravessar mesmo paredes. Né? Esse tipo de radiação eletromagnética é a conhecida radiação do raio-x. A gente vai até curiosa a história do raio-x. Né? O raio-x ele foi descoberto por acaso, né, por um cientista que estava estudando outra coisa, né, e ele percebeu uma coisa estranha ali e tal, né, inesperada, que ele não conhecia o que estava acontecendo. Né? Puxa, tem alguma coisa acontecendo aqui, tem algum raio aqui, né? Algum raio-x. Né? Ele batizou de raio-x porque ele não sabia que tipo de raio que era. E aí, depois as pesquisas foram evoluindo, né? E aí se criou até uma nova, o outro campo do conhecimento que está relacionado à energia de radiação. Né? Isso aí é o advento da energia nuclear também. Bom, então olha só o que acontece. Gente. Então essas radiações eletromagnéticas com algumas características especiais ali, ó, né, elas conseguem atravessar paredes. E aí, mais que isso, né, a energia, né, que consegue ultrapassar essas barreiras, ela varia em função das características do material. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma peça que tem espessuras diferentes, aqui como mostra aqui nessa figurinha, né, e eu emito a mesma radiação do lado de cá, com a mesma quantidade de energia, se ela se deparar com uma parede fina, é uma quantidade de energia que vai ultrapassar essa barreira. Se for uma espessura maior, é uma quantidade menor de energia que vai ultrapassar a barreira. Né? Essa quantidade de energia que ultrapassou aqui, ó, ela vai provocar uma reação num filme radiográfico, né, diferente. Então, o que tem maior energia vai ter uma reação maior, o que tem menos energia que passou vai ter uma reação menor. Em função dessa diferente, vai conseguir ser revelado, né, nos filmes radiográficos de maneira diferente. Uma área vai estar mais escura, outra área vai estar mais clara. Se eu tiver materiais, por exemplo, com densidades diferentes, a mesma coisa acontece. Né? A mesma energia do lado de cá, né, vai ter como consequência valores de energia diferentes, dependendo da densidade do material. Né? E eu consigo enxergar isso quando ela estiver batendo aí numa chapa, num material apropriadamente preparado para receber essa radiação. Vão haver reações químicas e uma área do filme vai estar mais escura, outra mais clara, me sugerindo que tem propriedades diferentes do material. E é por isso, né, que eu vou conseguir enxergar defeitos. Se eu tiver um defeitinho aqui no meio, né, esse defeitinho no meio vai me absorver energia e do lado de cá, né, a forma da energia absorvida vai ser então revelada no meu filme e eu vou conseguir identificar que eu tenho um problema de homogeneidade na peça. Tá bom? Então, gente, né, se eu der um apanhado bem geral, né, a gente vai, né,
é um spoiler, na verdade, né? Nas próximas aulas a gente vai entrar em detalhe, então, em cada um desses ensaios. Vocês vão entender direitinho como é que funciona cada um deles e para que eles servem exatamente. Tá bom? E aí, como eu disse para vocês, né, eu vou abordar hoje um aspecto super importante, que é o de interpretação dos resultados. Né? Então, como eu disse, né, o ensaio nem precisa ser feito, né, nem comece a fazer o ensaio, se você não sabe interpretar os resultados. Né? Óbvio, né? Então não adianta nada eu fazer o ensaio se eu não sei interpretá-lo. Né? Então isso aqui é fundamental. E para interpretar o resultado, gente, eu de antemão eu preciso ter critério de aceitabilidade previamente definido. Né? Então, olha só, gente, isso é fundamental. Antes de realizar qualquer ensaio, né, antes de começar a brincadeira, né, eu preciso definir as regras do jogo. Né? E o que são essas regras do jogo? Definir o que é aceitável, o que não é aceitável. Né? Então, se num ensaio desses eu tiver alguma indicação, né, que a gente vai ver exatamente o que é isso, né? Alguma evidência que algum problema pode estar acontecendo, né, eu preciso ter a regra definida antes do que eu vou considerar aceitável ou não. Né? Que dimensão de indicação que vai ser apropriada ou não, que vai ser aceitável ou não. Né? Que forma de indicação que vai ser aceitável ou não. Porque esse critério de aceitabilidade, a gente vai discutir isso até um pouco mais, ele depende do projeto do equipamento que eu estou trabalhando. Né? Depende da forma de cálculo. Depende de um monte de coisas que a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouquinho. Tá bom? Então, de antemão, antes de começar o ensaio, eu preciso definir as regras do jogo. E a regra do jogo é exatamente o critério de aceitabilidade, né, para os defeitos que eventualmente eu vá descobrir ali. Ó. Vamos ver como é que funciona isso, gente. Então aqui nessa figurinha ela é bem ilustrativa. Né? Existem 3 conceitos, né? Indicação, descontinuidade e defeito. Né? Que são 3 conceitos interrelacionados, mas que traduzem coisas completamente diferentes. Então a gente precisa entender o que é cada uma dessas coisas e usar, então a partir de agora, né, a palavra certa para aquilo que a gente está querendo dizer. Né? E são caminhos completamente diferentes. Tá bom? Então a primeira coisa, quando eu realizo um ensaio, eu vou ter indicações ali. Ó. Essas indicações pode ser que sejam problemas, pode ser que não. Tá? A gente vai ver como é que a gente julga isso. Um outro conceito é descontinuidade. Opa, é um segundo nível de coisa. Se eu encontrar uma descontinuidade, né, eu vou ter alguns caminhos a tomar, né, algumas decisões a tomar. Eventualmente, essa descontinuidade, eu posso chegar à conclusão que isso é uma coisa problemática. Né? Se a descontinuidade é uma coisa que vai me causar problemas, é chamada de defeito. Né? Então existem descontinuidades que não necessariamente vão me causar o problema. Se a descontinuidade é aceitável, a gente vai ver mais em detalhe, né? Significa que não é um problema, não vou precisar me preocupar com isso. Opa, mas se a descontinuidade é de uma magnitude tal que pode me comprometer a funcionalidade, a integridade do meu equipamento, ela vai ser considerada um defeito. Tá? Então são 3 níveis de conceitos, tá? E vamos entender então o que significa cada um deles. É fundamental que a gente entenda o conceito de cada um deles e a gente vai ter meios de julgar, né, o que é uma coisa problemática no final das contas ou não. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então a primeira coisa, quando a gente realiza o ensaio, né, que a gente vai encontrar ali, né, é uma indicação. Né? Então indicação é qualquer suspeita, né, identificada através do ensaio, que é uma evidência objetiva ali. Né? É alguma coisa que eu vou estar enxergando, né, que vai estar me sendo indicada pelo ensaio que eu estou fazendo ali. Ó. Né? Só que, né, essa evidência, né, essa suspeita que eu tenho inicialmente,
né, eu vou ter que interpretar, né, para primeiramente saber se é uma coisa válida, né, então eu vou analisar se é um problema verdadeiro ou falso, e a gente vai explorar um pouquinho mais isso. E além de se é verdadeiro ou falso, eu vou avaliar se ela é relevante ou não relevante, né? Então como é que funciona isso, né? Então olha só, quando eu faço um ensaio, né, por qualquer método que seja, então qualquer coisa que eu identifique, né, qualquer suspeita que eu tiver de problema, né, que vai ser me revelado através do ensaio, é uma indicação, né? Essa indicação pode ser verdadeira ou falsa, né? O que é uma indicação falsa? É alguma indicação que, apesar de aparecer, né, no resultado do meu ensaio ali, ó, né, ela não está associada a um problema no item que eu estou ensaiando, mas a uma falha qualquer no processo de ensaio, né? E eu vou dar um exemplo, eu vou dar vários exemplos para vocês aqui do que seria isso, né? Existe uma outra situação que é a seguinte, bom, eu vi a indicação, né, e a indicação, opa, ela realmente pode ser um problema verdadeiro, ou seja, alguma coisa que está na peça, né, que não é problema de ensaio, de procedimento de ensaio, né, e que eu preciso investigar um pouco melhor. Opa, então indicação verdadeira é alguma coisa que eu vou precisar investigar em maior detalhe. Indicação falsa, opa, eu vou ter que repetir o ensaio, né, porque isso aqui foi uma indicação que me apareceu por causa de um procedimento, uma coisa inadequada que aconteceu. Vamos dar alguns exemplos de indicação falsa. Sujeira, contaminação, oxidação na superfície da peça. Então a gente vai ver, né, principalmente nos ensaios de líquido penetrante, partícula magnética, por exemplo, a preparação superficial da peça é fundamental. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue nem começar o ensaio. Ou seja, a gente precisa eliminar qualquer tipo de graxa, óleo, oxidação, né? Eventualmente até rugosidade excessiva, né? Então tudo isso eu preciso tirar da peça primeiramente para poder realizar o ensaio. No líquido penetrante é até meio óbvio isso, né? Porque se eu quero identificar defeitos que afloram a superfície da peça, se eu tiver uma graxa, por exemplo, que está entrando dentro da minha cavidade, né, essa graxa vai impedir que o líquido penetrante entre na cavidade. Quer dizer, então se tiver graxa lá, não adianta nada que o meu penetrante não vai entrar dentro da cavidade. Ou seja, eu não consigo entrar nessa cavidade, né, e não consigo identificar esse problema que eu vou ter na superfície da peça. Então beleza, né? Então eu tenho que limpar, né, tudo, tirar sujeira, contaminação. Eventualmente, algumas marcas que podem ficar na peça podem ser até resultado disso, né, de uma camada de óxido ali, né? Eu tenho uma crostinha ali na peça, vai me acumular líquido penetrante naquela crostinha ali, né, e vai aparentemente me aparentar que tem alguma marca, algum defeito lá, né, mas não tem nada, né? É um problema de uma falha, de uma contaminação na superfície da peça. Então esse é um típico exemplo que, opa, o problema não foi um defeito na peça, mas foi uma condição inadequada da preparação superficial para executar essa superfície. A gente vai ver que o líquido penetrante ele faz uma lambança lascada, né? É um líquido vermelho, né? Pode ser um dos jeitos, um líquido vermelho que fica grudado na mão da gente, né? Então, se eu não limpar isso aí direitinho, a superfície da peça, se eu não tirar todo o excesso de líquido penetrante, quando eu aplicar o revelador lá, vai me aparecer um monte de mancha lá, né? E essa mancha não são defeitos da peça, mas é uma limpeza inadequada que eu fiz na peça. A gente vai ver como é que a gente realiza essa limpeza quando a gente vai fazendo ensaio por líquido penetrante. Mas isso é um exemplo de indicação falsa. Falha de preparação da superfície, então rugosidade excessiva, ela pode prejudicar o meu ensaio. Por exemplo, ensaio por ultrassom, eu preciso ter o cabeçote muito aderente na peça, eu preciso ter uma camada, né,
que permite acoplamento do cabeçote na superfície ensaiada. Da mesma forma que quando a grávida faz ultrassom, né, para ver o nenê, ele passa tipo uma gelatina, né, entre a barriga da mãe e o cabeçote do ultrassom, né? A gente precisa fazer isso na peça também. Então, quando eu tenho superfícies muito rugosas, né, fica um pouco mais difícil esse acoplamento, né? Então, por exemplo, eu posso ter falsas indicações em função da rugosidade excessiva da minha peça. Resíduo de peritante nas mãos, como eu dei o exemplo, né? Marcas de esmerilhamento, né? Então parece que é algum defeito, mas não é, um problema de preparação superficial. Então esse aqui é um exemplo de indicações falsas. Indicações verdadeiras é tudo aquilo que está efetivamente associado ao produto, né? Por exemplo, se eu estou analisando uma peça fundida, inclusão de areia, né? Problemas de solda, né? Trincas, dobra, risco, tudo isso aqui é problema real, né? Concreto de peças soldadas, né? Indicações arredondadas que podem estar associadas a poros também, inclusões, esse tipo de coisa, defeitos de soldagem vários. Então isso aqui são exemplos, né? Existem centenas, milhares de outros, né? Mas são todas coisas reais, né? Que estão associadas a problemas de integridade na peça, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é, quando a gente tem uma indicação, identificar se é uma indicação falsa ou verdadeira. Eu só vou me preocupar com indicação verdadeira, né? Que são aquelas que podem estar efetivamente associadas ao produto. Indicação falsa, puxa, vou ter que repetir o ensaio, né? Para não ter problemas de procedimento, né? De coisas mal executadas no ensaio, tá bom? Bom, e aí? Né? Aí depois que eu interpretei, e sei, consegui identificar de todas as indicações que eu encontrei, indicações que são verdadeiras, né, que merecem ser utilizadas, né, eu vou fazer um outro tipo de análise, né, que é o próximo degrau aqui, ó, né, da minha cancela. O próximo degrau vai ser a avaliação se essas indicações são relevantes ou irrelevantes, né? Eu vou conseguir descobrir isso, né, dependendo da norma que eu estou utilizando, né? Então a norma que eu vou estar utilizando, que é apropriada para aquele tipo de produto, para aquele tipo de material e tudo mais, né, é que vai me falar o que é importante, né, ou seja, relevante, e o que não é preocupante, né? Então é o irrelevante. Irrelevante é aquilo que eu não preciso me preocupar, né, que não tem importância, né? Daquilo que, pode ser um problema, então eu preciso prestar atenção, né? Quem vai informar o que é relevante, o que não é relevante, são os critérios de aceitabilidade, né, que estão discriminados nas normas apropriadas ali, para aquele tipo de produto, para aquele tipo de material, né, e tudo mais. Então, são as normas, né, apropriadas que vão me indicar qual é o critério de aceitabilidade para saber o que é relevante, o que é irrelevante ou não relevante, né? Se a minha indicação, né, nesse caso, indicação verdadeira, é relevante, aí eu vou analisar mais detalhadamente aqui, ó. Tá bom? Se for irrelevante, esquece, não é problema isso aqui. Eu não vou nem me preocupar com esse tipo de indicação aqui, ó. Tá bom? Então essa aqui é a primeira etapa, essa daqui é a segunda etapa de análise. E tem uma terceira etapa de análise. Então olha só. Quando eu tenho uma indicação verdadeira e relevante, né, isso significa, é sinônimo de descontinuidade. Tá? Então, descontinuidade é sinônimo de indicação verdadeira e relevante. Relevante. Né? Então, de novo aqui, ó, uma indicação verdadeira, relevante, é sinônimo de descontinuidade. Tá? E o que é, então, a descontinuidade? Descontinuidade é exatamente uma interrupção da estrutura típica da peça, quer dizer, a interrupção da homogeneidade, né, das características físicas
mecânicas ou metalúrgicas da peça. Tá? Então, qualquer interrupção, né, da estrutura física ou mecânica ou metalúrgica da peça, né, é uma descontinuidade, né, traduzida como uma indicação verdadeira e relevante. Tranquilo, gente? Isso tudo é conceituação, tá bom? Né? Então, de novo, né, nós vimos o conceito de indicação verdadeira. Essa indicação verdadeira pode ser relevante ou não. Então, se ela for relevante, e quem vai me falar que é relevante são as normas aplicáveis, ela vai ser traduzida como uma descontinuidade. Indicação verdadeira relevante é a tradução de descontinuidade, ou seja, uma interrupção das características ou físicas, ou mecânicas, ou metalográficas do material que precisam ser avaliadas para saber se são aceitáveis ou não. Tá? Então, recapitulando. Primeira etapa de investigação é a avaliação da validade. A segunda etapa da avaliação é a avaliação da relevância. Né? Se ela for uma indicação verdadeira e relevante, ela é uma descontinuidade. E essa descontinuidade, né, ela pode ser, alguns exemplos aqui, né? Antes de falar o que ela pode ser, né? Eu dou alguns exemplos. Descontinuidade em linha provocada por trinca, né, dobra, risco, isso tudo são defeitos, né, pode ser de solda. Ou a descontinuidade arredondada, provocada por vários tipos de problema. Né, ou defeitos típicos de soldagem, né, mordedura, falta de penetração, trinca, sobreposição. Se vocês não tiveram ainda isso na disciplina processos de fabricação, vocês vão ver isso aqui, né, com defeitos típicos de soldagem. Né. Podem ser problemas da estrutura metalográfica do material, né? Tipo segregação, né? Quer dizer, pode ser segregação metálica ou não metálica, pode ser areia impregnada no meio do metal ali, né? Pode ser inclusões metálicas, né? Quer dizer, metais diferentes, né, na estrutura do material, deixando ele heterogêneo, né? Pode ser descontinuidade provocada pelo processo de fabricação, né? Tipo dobra, trinque, rechupe, está relacionado à solidificação do material, né, entre outras coisas. Tudo isso aqui, vocês vejam, são problemas reais que a peça tem, que pode ter causas múltiplas aqui, ó, tá bom? Legal. E aí, quando eu tiver, né, quando eu tenho uma descontinuidade, né, eu preciso analisar, na terceira e última etapa, né, da minha análise, se essas descontinuidades são ou não um defeito. E como é que eu vejo isso? Eu novamente vou recorrer à norma. Né? Então a minha norma aplicável ao meu produto, ao meu material, ao meu equipamento, né, ela vai me dar dimensões de descontinuidade aceitáveis. Ele vai me dar os critérios de aceitabilidade daqueles tipos de defeitos. Né? Ela vai me falar o que é aceitável ou não em função da característica da descontinuidade e em função das dimensões da descontinuidade. Né? Então, se uma descontinuidade for considerada aceitável, né, comparada com os critérios de aceitabilidade dados pelas normas, eu vou aceitar meu produto. Olha só que interessante, gente. Eu fiz o ensaio me deu uma indicação, opa! Né? Eu descobri que é uma indicação verdadeira, né? Que não foi problema de procedimento de ensaio. Né? Eu descobri, em cima dos critérios da norma, que é uma indicação relevante. Né? Normalmente isso aqui está associado à dimensão da descontinuidade da indicação. Né? Normalmente as normas elas estão associadas, tudo que é acima de 1,5 mm, né, é relevante. Né? Tudo que for abaixo de 1,5 mm é irrelevante. Então, pela dimensão da indicação, a norma vai me falar o que é relevante ou não. Se ela for relevante, né, ou seja, uma descontinuidade, eu vou analisar com relação à norma se ela é aceitável ou não, né, com base nos critérios de aceitabilidade. Né? Se ela for aceitável, tudo bem, apesar de eu ter, se ela ser verdadeira, ser relevante, isso aqui não vai ser problema, não vai me prejudicar a funcionalidade do meu equipamento. Então aqui eu não faço nada.
né? Opa, se ela for maior, né, pior, né, vamos dizer assim, do que o meu critério de aceitabilidade, é considerado então um defeito sujeito à reprovação, né? Então eu só vou reprovar as peças, né, quando eu identificar uma descontinuidade não aceitável com relação aos critérios de aceitabilidade ali. Ó. Tudo bem, gente? Você vê vários conceitos, tal, né? Bastante informação aqui, mas deu para entender essa lógica de análise, gente? É que são várias etapas, são várias cancelas, é uma corrida de cancelas, né? Eu vou passar pela primeira, passei a primeira, eu vou passar pela segunda cancela, passei pela segunda cancela, eu vou pela cancela final para chegar na reta de chegada ali. Ó. Deu para entender por enquanto, gente? Sim? Não? Dúvidas? Sim, professor. Mais ou menos. Beleza. É muita informação, né, gente? Então, assim, ó, vocês vão fazer um exercício que vocês vão precisar, né, analisar e aí sim vocês vão internalizar esses conceitos aqui, ó. Né? Então, defeito, né? Qual é a tradução de defeito? Então, eu mostrei aqui, né? Se é uma descontinuidade não aceitável, segundo a norma, é um defeito. O que é o defeito? Defeito é uma descontinuidade que, por sua natureza, ou tipo, ou dimensão, ou localização, né? ou efeito acumulado, né? De várias descontinuidades associadas ali, ó, né? Torna a peça imprópria para uso, né? Por não satisfazer os requisitos mínimos de aceitação, né? Sempre comparado com uma especificação, uma norma aplicável. Né? Então, defeito é tudo aquilo que vai ser crítico para o funcionamento do equipamento. Quem vai me falar isso, então, vai me definir isso, é a norma que eu estou utilizando para o tipo de equipamento, para o tipo de material. Oi. Professor, é como se fosse, um exemplo, é como se a pessoa tivesse doente, né? Tivesse uma indicação de uma enfermidade, né? Sim. E não soubesse qual que era, se era uma enfermidade, vamos dizer um câncer maligno ou benigno, né? Aí, essa é a indicação. Aí, vamos se dizer, peraí, só um momento. Vamos se dizer que tinha que descobrir qual dessas doenças que era. Aí entraria para o descontinuidade, né? Para saber qual era o problema, o risco, se era um problema aceitável ou se era um problema não aceitável, né? Se era um problema, vamos dizer assim, um câncer maligno ou um câncer benigno, não é? Puxa, aí passava pela descontinuidade. Aí ali ia falar se era um câncer maligno ou se era um câncer benigno, não é? Puxa, gostei. Aí se fosse um maligno, seria esse defeito. Puxa, adorei o seu exemplo. Eu vou tá? Pegar o seu gancho e vou acrescentar um negócio para ele, né? Vamos dizer que o critério, o defeito seja assim, ó, eu posso morrer. Né? Então esse é o defeito. O defeito vai ser alguma coisa que pode causar a minha morte, tá bom? Então assim, ó, eu sinto uma dor. Né? Puxa vida, a dor não é uma coisa normal, né? A dor é um sinal que tem alguma coisa estranha acontecendo. Né? Então a dor é indicação. Né? Então eu vou investigar um pouco mais. Puxa, deixa eu ver o que está me provocando essa dor. Né? E aí eu descubro um tumor. Né? O tumor é a descontinuidade. Opa, tem alguma coisa que é diferente, não devia estar lá. Né? É um carocinho que tem, né, num lugar que está diferente da estrutura dos meus músculos ali, né, que não devia estar lá. Né? Isso é uma descontinuidade. E aí eu vou investigar um pouco mais. Né? Aí eu vou fazer uma biópsia desse meu tumor aqui, ó. E aí eu descubro que o tumor é cancerígeno. Né? Tumor cancerígeno, puxa vida, o tumor cancerígeno pode me matar. Né? Então isso é um defeito.
né? Se eu faço a minha biópsia e vejo que o tumor é benigno, né? Puxa vida, é uma descontinuidade, né? Porque não devia estar lá, né? Mas isso não vai me matar. Um tumor benigno não mata, né? Eu posso talvez até tirar o tumor por uma questão estética lá, tudo mais. Se eu não quiser, deixo o tumor lá, né? Mas ele não vai ter problema, porque não vai me matar, porque é um tumor benigno, né? Se for um tumor maligno, ele vai me matar. E aí, fazendo essa tua comparação, ele é considerado um defeito. Maravilha, adorei assim a sua comparação, e é exatamente isso que a gente pode interpretar. Bem bacana, bem colocado. Acho que com esse exemplo deu para entender bem, né, gente? Sim, professor, deu para entender bem agora. Maravilha, maravilha. Quem que está falando? Oi, quem deu o exemplo do corpo humano aí? Que eu não... Leandro. Ô, Leandro, beleza, Leandro? Parabéns aqui. Você me ajudou aqui na comparação, eu vou usar esse exemplo sempre. Obrigado, professor. Maravilha. Quer ver, ó, em resumo, né? Uma indicação, ela precisa ser sempre analisada para se determinar o seu significado, né? Então é a dor no corpo lá, né? Opa, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque dor não é normal, né? Relevante, irrelevante ou falso. Então, uma indicação verdadeira, né, constitui-se uma descontinuidade. Eu investiguei um pouco melhor, né, e descobri que aquela indicação é um tumor, né? Opa, não devia estar lá, né? É uma coisa realmente que está estranha ali, e eu vou investigar um pouco mais. E essa descontinuidade vai ser avaliada segundo os critérios de aceitabilidade, né? Então, naquela metáfora do corpo humano, meu critério de aceitabilidade é alguma coisa que pode me matar ou não, né? Então, se a descontinuidade excede os limites desse critério de aceitabilidade, é considerado um defeito. Então, no caso do corpo humano lá, se for um tumor cancerígeno, opa, isso é um defeito, né? Que está excedendo o meu critério de aceitabilidade, que é eu continuar vivo ou não. Então, sempre que um defeito, né, seja motivo de reprovação, não, um defeito, né, quando eu encontro um defeito, é sempre motivo de reprovação do item, segundo esses critérios de aceitabilidade previamente definidos aí. Beleza? Então, acho que o exemplo do corpo humano é bem legal para entender a diferença entre indicação, descontinuidade e defeito. Beleza? Vamos falar então um pouco sobre tipos de descontinuidade. A gente falou já, né? Recapitulando, né? Então, existem as descontinuidades superficiais, que são aquelas que afloram a superfície da peça, e as subsuperficiais, né? Que são aquelas internas, né? Localizadas próximas à superfície do material, até mais ou menos 12 milímetros de profundidade, né? Sem aflorar a superfície. Então, são subsuperficiais, quase na superfície. Existem as descontinuidades internas, que são as descontinuidades mais profundas do que 12 milímetros de profundidade, tá? Então, esse é um tipo de classificação das descontinuidades, né? Que, como mostra essas figurinhas aqui, ó, tá? Como eu já mostrei para você, cada ensaio tem uma aplicação, né? Alguns identificam superficiais, como líquido penetrante, né? Algumas identificam outros tipos de descontinuidade. Quanto à forma, pode ser linear ou arredondada, né? Esse valor de 3 vezes aí depende do tipo de norma que a gente está utilizando, tá? Né? E é conforme aquela figurinha que a gente já mostrou para vocês ali, ó. Né? Agora, gente, né, eu queria explorar bem rapidamente com vocês, né, para vocês entenderem um pouquinho a importância desses códigos, normas, especificações internacionais. Eu já dou uma dica para vocês, gente, né, que talvez vocês já tenham, alguns professores já tenham falado da importância da questão das normas para vocês, né. Nessa disciplina, mais ainda, que tudo é muito normalizado, né? Tudo existem padrões. E a norma internacional ou nacional, ela tem uma importância muito grande, né? Que normalmente não, sempre, né? Elas são elaboradas por pessoas que são aquelas sumidades
técnicas naquele assunto, né? Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo. Se a gente pega uma norma de soldagem, por exemplo, existem inúmeras ali, ó, né? Quem preparou aquelas normas foram os bambambãs dos bambambãs de solda do universo, né? Então são caras muito bons, né, que entendem tudo de solda, né, que se reuniram, né, para discutir, né, como é que se faria padronizando, né, definir o que é bom, o que é ruim, o que é normal, o que não é, o que é boa prática, o que não é, o que pode, o que não pode, né? Então são os papas da soldagem que se reuniram, né, no castelo de Grayskull ali, né, para definir tudo o que se deve saber sobre solda, né? Então não existe nada mais prático, né, para você aprender sobre determinada coisa do que olhar uma norma, né, porque ela foi escrita pelos maiores especialistas do assunto ali, ó, né? Isso vale para todas as normas, né, nacionais, internacionais. E existe uma lógica muito legal que a gente vai entender aqui quais são, né, dessas normas. E como que isso afeta o nosso assunto específico aqui, que é critério de aceitabilidade, né, de descontinuidade em peça, né? Então é isso que nos importa nessa disciplina aqui, ó, né? Então por que isso é importante para a gente? Então, assim, para vocês entenderem, né, as normas, existem milhares de normas, né, cada uma específica para algum tipo de produto, para algum tipo de segmento de mercado, para algum tipo de material, né? Então existe tudo que você queira saber, né, você vai encontrar uma norma que diz respeito àquele produto, aquele material e tudo mais, né? Tudo, né? Desde como fabricar um chinelo havaiana de material plástico, né, até quais são as regras de segurança de uma usina nuclear, né? Vocês vão encontrar tudo existe em norma, tá? E nessas normas, normalmente eles se dá, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né? Tanto para material, né, tanto para projeto, para utilização, né, para inspeção, para fabricação, tudo mais. Quer dizer, então as regras são beabá, né, daquele tipo de material, produto, equipamento e tudo mais, né? Inclusive critérios de projeto, né? Então, o projeto dos diversos tipos de produtos, equipamentos e tudo mais, né, os seus critérios de cálculo e tudo mais, né, ele segue aí regras que são definidas nessas normas específicas, né? Então aqui eu dei alguns exemplos, né? Indústria de bens de capital, não, é o tipo de indústria que faz equipamento que vai produzir outros equipamentos, né? Então, por exemplo, vasos de pressão, né, que são usados em refinaria, né, de petróleo, né, são considerados equipamentos de bens de capital, vaso de pressão, né? Então existe uma série de normas, né? É um código, na verdade, né? Código é um monte de normas juntos, né? Que é o código ASME, né? Que é um código americano, né? Que são centenas de normas que juntas compõem esse código ASME, American Society for Mechanical Engineers, a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, né? Ela é o beabá, né, para projeto, fabricação, inspeção e uso de vasos de pressão, né? Existem normas, por exemplo, que são aplicáveis para óleo e gás, para equipamentos que vão servir para exploração de petróleo, né? Por exemplo, são as normas API, American Petroleum Institute, Instituto de Petróleo Americano, né? Que tem todo o beabá, né, para fabricação, projeto, construção, inspeção, utilização de equipamentos utilizados na exploração de petróleo, né? Entre eles, por exemplo, bomba centrífuga, que é usada nesse tipo de indústria. Existem normas de soldagem para estruturas metálicas, American Welding Society, né? Sociedade Americana de Soldagem, né? É a Bíblia de soldagem de estruturas, e por aí vai,
né? Eu até coloquei nesse material que vocês encontram no Moodle um site, né, que é uma lista de organismos, né, e normas por especialidade. Então, para cada tipo de segmento de mercado, de tipo de produto, né, ela dá uma relação dos organismos internacionais que elaboram normas para aquele tipo de produto lá, né, tá bom? Então essa é a primeira informação para vocês, tá? Tudo que vocês quiserem saber, né, você vai certamente encontrar um organismo internacional, uma norma internacional que vai falar sobre isso. A dica que eu falei que eu ia dar para vocês é o seguinte: muitas dessas normas estão em inglês, né? Um grande número, a maioria delas. Então, assim, ó, quem acreditou que algum dia, né, trabalhando como técnico, jamais ia precisar estudar inglês, né, então eu acho que ele está meio enganado, né? Então é bom, né, vocês acordarem aí, né, para quem já não percebeu isso, né, da importância que é o estudo, pelo menos não, talvez nem para falar, né, mas pelo menos para entender, né, um texto em inglês, uma norma escrita em inglês, né, conhecendo o vocabulário, né, da sua área de atuação e tudo mais, né? Então, assim, não tem jeito, né? Se vocês vão entrar no mundo da mecânica, né, ou no mundo industrial, né, não é só na mecânica, mas no mundo industrial, vocês vão precisar, em algum momento, se acostumar com o vocabulário do segmento que vocês vão estar trabalhando aí, ó, né, em inglês, tá bom? Uma dica, fica a dica. Então, olha só, né, essas normas, né, nacionais ou internacionais, né, elas vão nortear aqui critérios, né, tanto de projeto, fabricação, uso, inspeção, até a utilização dos equipamentos, né? Então vamos nos restringir então à questão projeto inicialmente, tá? Então, normas diferentes, né, elas vão ter critérios de cálculo, né, dos equipamentos diferentes, né? E eu dei um exemplo aqui, ó, de duas normas, né, que são utilizadas no projeto de vaso de pressão. Uma delas é o código ASME 8, divisão 1, né, é uma norma americana, né, que dita aí quais são as regras para se projetar. Eu quero projetar uma caldeira, né, que vai ser utilizada numa planta petroquímica ali, ó. É legal, eu vou ter as regras de cálculo nesse ASME 8, divisão 1 aqui, ó. Beleza. Mas existe também outras normas. Essa aqui é uma norma alemã, a DEMERC-Blatter, né? É uma norma alemã. A Alemanha também ela é muito padronizada, tem muitas normas alemãs, né? Normas DIN, que são utilizados também, são critérios para fazer também o dimensionamento de vasos de pressão em petroquímica, a mesma coisa que essa daqui. Mas elas têm lógicas diferentes, né? Elas têm critérios de cálculo diferentes, né? Como é que é isso? Então, por exemplo, se eu estou projetando um vaso de pressão conforme o ASME 1, né, eu tenho, né, as regras de cálculo do ASME me dão aí alguns fatores de coeficiente de segurança. Vocês já tiveram resistência dos materiais, né? Vocês já viram, né, com o professor Carlos, possivelmente, né, a questão de coeficiente de segurança, né, quão longe isso precisa estar da tensão de escoamento lá e tudo mais, né? Bom, legal. Então o código ASME, ele, comparado com a norma alemã, ele sugere coeficientes de segurança maiores, né, para me dar mais segurança do projeto, né? Então a consequência disso é que o meu equipamento, ele no final das contas, ele vai ter espessuras maiores, vai ser um equipamento mais parrudo, né? Por quê? O coeficiente de segurança, né, vai ser grande de cálculo, critério de cálculo do meu equipamento. E essas espessuras maiores do meu equipamento, né, legal, né, elas vão me permitir, né, comparativamente com os critérios da norma alemã, ser menos exigente com a matéria-prima. Então, defeitos, eventuais descontinuidades, né, que podem ser identificadas. Por exemplo, uma porosidade lá dentro da minha chapa, né? Segundo o código ASME, como ele tem um coeficiente de segurança grande, aquela porosidade daquele tamanho não vai ser problemática, porque eu tenho um coeficiente de segurança muito grande ali, ó, né?
E em função disso, os critérios de aceitabilidade dos ensaios destrutivos são menos apertados, né, no código ASME, isso comparativamente então com a norma alemã, a Demerck-Blatter. Né? Se eu estiver falando dessa norma alemã, o que vai acontecer? Os coeficientes de segurança para cálculo do projeto são menores, então vamos aplicar em equipamentos com espessuras menores, então vão ser equipamentos mais delgados, né, mais baratos, né, porque são menos pesados, né? Então vai ser vantagem por esse sentido. Só que, por outro lado, né, a matéria-prima vai ser muito mais exigente, os critérios de aceitabilidade. Quer dizer, porque qualquer defeito, eventualmente uma porosidade, que seria aceita segundo o código ASME, não vai ser aceito segundo a norma alemã. Porque, como o coeficiente de segurança é menor, uma porosidadezinha pode ser catastrófica para o meu material, para ele ter aquelas resistências mecânicas que eu espero ter com esse coeficiente de segurança menor aqui. Ó. Ou seja, apesar de eu ter equipamento mais delgado, mais leve e tudo mais, os critérios de aceitabilidade do meu ensaio não destrutivo para a matéria-prima vai ser muito mais exigente. Né? Então eu queria mostrar isso para vocês entenderem, né, que os critérios de aceitabilidade vão depender da norma que está sendo utilizado para aquele projeto, para aquela fabricação do equipamento lá. Tá? Então normas diferentes podem ter, como tem, critérios de aceitabilidade diferentes para os diversos materiais ali. Ó. Né? Tá claro isso para vocês? Vocês conseguiram entender por que isso, gente? Da importância de critérios de aceitabilidade e assim a clareza que normas diferentes podem ter critérios de aceitabilidade diferentes para o mesmo tipo de defeito. Tá claro isso, gente? Tranquilo? Sim, professor. Então, gente, isso aqui é uma amostra, aquele site lá tem muito mais associações do que isso, né? São exemplos aí de algumas organizações que elaboram normas internacionais para diferentes tipos de equipamentos. Vasos de pressão, eu tenho API, American Petroleum Institute, ASME, né? A WWA, NBBI, todas essas são instituições que escrevem normas relativas a vasos de pressão. Né? Equipamentos rotativos, eu tenho a ANSI, API, a WWA, HI, que é o Hydraulic Institute. Para tubulação, eu tenho várias outras. Né? Então, tem uma infinidade aí de organizações, né? Dependendo do tipo de equipamento que a gente está falando aí. Ó. Né? Entrando mais em detalhe, então eu vou pegar um caso aqui, né? Eu vou falar sobre equipamentos rotativos, né? Projetados segundo a API, American Petroleum Institute. Eu vou entrar nesse detalhe aqui, ó. Então, eu entro na API, né, para equipamentos rotativos, e ela dá uma série de normas diferentes, cada norma é direcionado para um tipo de situação. Então, por exemplo, a API RP578, né, é um programa de verificação de material, né, para sistemas novos e existentes de tubulação. Né? Já o API 610 é um conjunto de normas voltados aqui para bombas centrífugas, para o mercado de óleo e gás. Né? E por aí vai. Né? Cada norma é específica para um determinado tipo de produto. Né? Então vamos agora entrar mais em detalhe aqui. Ó. Eu vou nessa API 610 aqui, ó, tá? Que é para bomba centrífuga. Entrando no detalhe aqui, ó, esse aqui é uma página, né, um anexo, uma tabela da norma API 610, que é a norma que rege projeto, fabricação, inspeção, né, e uso de bombas centrífugas para uso em plantas petroquímicas lá. E aí nessa tabela, olha só que interessante, gente. Ela vai me dar requisitos de inspeção de materiais fundidos. Né? E aí, para cada tipo de componente dentro da minha bomba centrífuga, né? Essa aqui é a carcaça fundida, carcaça forjada, né? Conexões soldadas,
conexões soldadas auxiliares, né, internos, né? Então, para cada tipo de categoria de componente, né, e para classes diferentes de equipamentos, essas classes diferentes estão relacionadas à pressão que essa bomba centrífuga vai estar sendo submetida, né, ela vai me definir que tipo de inspeção que eu vou fazer naquele componente. Então, por exemplo, uma carcaça fundida, né, de um equipamento na categoria 2 de pressão, né, eu vou ter que fazer uma inspeção visual, mais um exame por partícula magnética ou um ensaio por líquido penetrante em áreas críticas. E a norma vai me definir o que são áreas críticas aqui, ó. Então a norma já me fala qual é o tipo de ensaio não destrutivo que eu tenho que fazer e aonde. Né? E aí eu tenho as várias combinações aqui, né? Dependendo do tipo de componente, né, e do tipo de pressão que o equipamento vai ser utilizado, ele me dá, né, quais são os tipos de ensaio que eu preciso fazer. Por exemplo, aqui, ó, né, em conexões soldadas, para um equipamento classe 3, eu vou ter que fazer inspeção visual mais partícula magnética em 100%, né, das conexões soldadas, então 100% das soldas, ou líquido penetrante mais radiografia em 100% das soldas ali, ó. Ou eu faço 100% de partícula magnética, ou eu faço líquido penetrante e radiografia em 100%. Então vocês vejam, isso aqui é a receita de bolo. Ele fala o que você tem que inspecionar, com que método e aonde, tá? Encontra isso na norma. Entrando ainda nessa norma, ela vai me falar o seguinte, olha, então aqui me falou que eu preciso fazer, né, voltando aqui na carcaça soldada, partícula magnética em áreas críticas, tá bom. Partícula magnética, eu vou fazer conforme o quê? Qual é o método? Ele já me dá onde que eu vou encontrar, qual é o método que eu vou utilizar isso. E a critério de aceitação, ele me fala aonde eu vou encontrar os critérios de aceitabilidade para aquele componente, para o equipamento daquele jeito lá. Vocês percebam que é uma teia, né, que eu vou ter que seguir, né, para saber qual é o critério de aceitabilidade que eu vou encontrar aqui, ó, né? Depende de cada tipo de norma. Legal? Então, gente, para finalizar essa nossa entendimento aqui das normas, né, eu trouxe um case aqui, ó, uma situação, né? Então, olha só. Eu já vou pular lá para frente. Eu dou uma situação, né? Essa situação são 4 peças diferentes, né? E eu vou supor, né, que eu fiz um ensaio, por exemplo, líquido penetrante, né? E no ensaio por líquido penetrante, né, eu já falo que é o critério de aceitabilidade, o ASME 8, divisão 1, apêndice 8, beleza? Eu vou ter que interpretar, né, se essas indicações, eu numerei cada indicação aqui, isso aqui são indicações, eu não sei se isso aqui é relevante, se é irrelevante, se atende ao critério de aceitabilidade ou não, eu não sei. Isso aqui foi a forma que eu acabei de fazer o ensaio e encontrei essas indicações. E eu apresento aqui nessas 4 peças o tamanho, né, e a forma dessas indicações aqui, ó, né? Então algumas são lineares, outras são arredondadas, tem dimensões diferentes, outras têm uma sequência de indicações em linha, né? Então eu dou as características dimensionais aqui, ó. E aí eu pergunto, né, qual é a peça, né, ou quais peças que vão ser reprovadas, né, ou aprovadas, né? E além disso, né, antes disso, na verdade, quais dessas N indicações aqui, ó, quais são indicações relevantes? Indicações relevantes são aquelas que eu vou continuar a análise, né? Irrelevantes é aquela que eu vou parar por aí, né? Então, assim, para fazer essa análise, né, eu vou ter que olhar quais são os critérios que a norma me define, né? Então, eu peguei aqui, eu fiz um extrato, né, exatamente desse ASME 8, divisão 1, apêndice 8, que é o que falou que eu vou utilizar lá, né? Então, nessa primeira página da norma API, que me refere, né, ao critério de avaliação das indicações, conforme o ASME 8,
ele me fala o que eu vou considerar como relevante ou como não relevante, né? E aqui a norma me fala o seguinte, que uma indicação é uma evidência da imperfeição mecânica, tudo bem? Somente indicações com dimensões maiores que 1,5 milímetro deve ser considerada relevante. Olha só, gente, ele já definiu o que é indicação relevante, né? Tudo que for maior do que 1,5 milímetro é relevante. Tudo que for menor do que 1,5 milímetro é irrelevante, né? E eu paro por aí minha análise, né? E a norma aqui, essa página da norma já me fala qual que é a definição de indicação linear, né? Ou arredondada, né? Aquela de 3 vezes. E beleza, e me define qual é o tamanho dessa indicação. Tá bom? Então essa aqui é a primeira página da norma. E aí, numa outra página, ela vai me definir o critério de aceitabilidade, né? É a terceira cancela da minha análise ali, ó, né? Para saber o que é defeito, o que não é defeito. Então aqui ela fala o seguinte, que todas as superfícies devem estar livres de, ou seja, tudo aquilo que não atender esse critério vai ser considerado um defeito, né? Então ele fala o seguinte, que a superfície deve estar livre de indicações relevantes lineares. O que é indicação relevante linear? Voltando lá, é indicação cujo comprimento é maior que 3 vezes a largura. Tranquilo. Então ele fala que indicações relevantes lineares, e o que é relevante? Relevante é tudo aquilo que é maior do que 1,5 milímetro, né? Então tudo que for maior do que 1,5 milímetro, cujo comprimento for maior ou igual a 3 vezes a largura, né, é considerado um defeito, ou seja, não é aceito, né, excede o limite, o critério de aceitabilidade aqui, ó. Ele fala mais, o segundo critério, indicações relevantes arredondadas maiores do que 5 milímetros, opa, isso é um defeito. 4 ou mais indicações relevantes arredondadas em linha, separadas por 1,5 milímetro ou menos, é considerado um defeito, né? Então aqui o exemplo, né, uma figurinha. Aqui eu tenho 4 indicações arredondadas em linha e a distância entre eles é menor ou igual a 1,5 milímetro, que é exatamente a situação C aqui, ó. Se isso aqui acontecer, é considerado um defeito e vai provocar a reprovação da peça. Essa indicação aqui é uma indicação linear maior que 1,5 milímetro, então quando ela é maior que 1,5 milímetro é relevante, então é uma indicação linear relevante. Quando estiver nessa situação, fica nessa primeira, né, nesse critério A, então isso aqui também é um defeito, é reprovado. Essa outra figurinha, uma indicação relevante, porque é maior que 1,5 milímetro, né, é arredondada, porque aquelas relações entre comprimento e largura, né, e a dimensão é maior do que 5 milímetros, então desobedece esse critério B. Então isso aqui também é um defeito. Beleza, gente? Né? Então aqui, nesse terceiro caso C, se eu não tivesse 4, tivesse 3 indicações arredondadas, não é um defeito, porque a norma pede que seja 4 ou mais indicações arredondadas em linha, separadas por uma distância menor que 1,5 milímetro. Se for 4 ou mais, é um defeito. Se for menos de 4, não encaixa nesse critério, então não é um defeito. Então tá claro, gente? Então assim, é a norma que define o que é defeito e o que não é defeito. Então, com base nesse critério de avaliação das indicações e com base nesse critério de aceitabilidade, eu peço a vocês para analisar quais dessas indicações são relevantes ou não. E em função disso, né, quais peças estariam reprovadas. Então, se vocês identificarem algum defeito
né, nessa peça, ou nessa peça, ou nessa peça, ou nessa, se tiver algum defeito, um que seja, essa peça, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ela está reprovada. Tá bom? E essa então que é a atividade, né, que vocês têm lá no Moodle proposta para vocês ali, ó. Tá bom? Então vai ser o exercício que vocês vão fazer, né, de interpretação de norma. Então vocês vão precisar pensar, né, olhar qual é a dimensão, ver se atende ou não cada um dos critérios, né, e é esse o tipo de avaliação que vocês vão ter que fazer em todas, absolutamente todas as vezes que vocês realizarem um ensaio não destrutivo. Né? Então, sempre que vocês fizerem um ensaio não destrutivo, tiverem as indicações, vocês vão precisar interpretar o resultado. Então, vocês vão precisar fazer a mesma coisa. Pegar qual é a norma, entender quais são os critérios de avaliação das indicações, entender quais são os critérios de avaliação de aceitabilidade da peça e julgar se aquela descontinuidade é um defeito ou não. Se for um defeito, a peça está reprovada. Se não for um defeito, a peça está aprovada. Tá claro, gente? Deu para... Professor, oi. Essa 4 aí, sim, ela se torna um defeito, né? Que ela tá linear, que fala, né? Linear. Alinhadas. Isso, alinhadas em 5, né? Se tivesse 3, não seria um defeito, né? Isso. Então vamos lá. Né? Então, qual que é o critério de aceitabilidade aqui? Ó? 4 ou mais indicações relevantes. Então, quando é que ela é relevante? Quando for maior que 1,5 mm, né? Então, vamos ver se é. Opa, é maior que 1,5 mm. 1,9 mm é maior que 1,5 mm. Então, isso aqui tudo é relevante. Beleza. Né? Aqui fala em 4 ou mais indicações. Como você falou, aqui são 5 indicações. Opa. Né? Arredondadas. Opa, então é redondinha. Já dá para ver pela forma que não é linear, né? Então é arredondada. 5 indicações em linha arredondadas. Então, opa, tá por enquanto atendendo aqui, né? Separadas, né, por 1,5 mm ou menos, né? Então vamos olhar aqui, ó. Qual que é a distância de separação entre essas indicações? 1,8, né? 2 milímetros, né? Então, olhando aqui aproximadamente, eu devia ter marcado aqui, medir a distância, né? Dessa daqui também, né? Mas aparente essa daqui é a menor distância, né? Visualmente assim, né? Então, ao que parece, são 105 indicações em linha, arredondadas, relevantes porque são maiores do que 1,5 mm, só que a menor distância entre elas é 1,8 milímetros. E a norma pede para que caracteriza como um defeito, né, quando elas estejam em linhas separadas por 1,5 mm ou menos. Então precisa ter 1,4, 1,3, 1,2, 1,1 menores do que 1,5. Se for menor do que 1,5, é um defeito. Se não for menor que 1,5, não é um defeito. Nesse caso aqui, ó, a distância entre elas não é menor do que 1,5 mm. É maior do que 1,5 mm. Ou seja, isso aqui não é um defeito, segundo aquele critério C da norma. Deu para entender? Isso é uma pegadinha. Entendi, professor. Né? Então, entendi, verdade. É uma pegadinha. Vai por fase, né, professor? Isso, exatamente. Então, esse é o cuidado que vocês precisam ter. Analisar palavra por palavra, né, para identificar se atende. Se atender todos os critérios que está... Ou melhor, se não atender qualquer um, né, dos critérios ABC, né, aí precisa atender a todos os requisitos aqui, ó, né, significa que é um defeito. Então, se enquadrar, né, nessa definição aqui, ó, é um defeito. No caso aqui, ó, né, dessa peça 4, não se enquadra
nessa aqui, né? Separada por 1,5 mm ou menos. Puxa, se não se enquadra nessa, então não é um defeito. Beleza? Então essa a meticulosidade que vocês vão precisar ter. Tá cheio de pegadinha aqui, gente, né? Então vocês vão precisar ter cuidado para analisar cada uma das coisas aqui, ó, beleza? Vocês vão precisar pensar, tá? Sentar em cima do problema, estudar, ter a norma do lado, né? Interpretar um a um, né? Um a um dessas indicações aqui, se elas são relevantes ou irrelevantes, se estão dentro ou fora dos critérios de aceitabilidade aí. Tá bom? E é importante isso porque se vocês não souberem fazer esse tipo de interpretação, né, e sempre analisar as normas, eles têm o mesmo, né, nível de complexidade ou não, né, dependendo de como que você achou que isso aqui, né? Você precisa saber fazer esse tipo de análise, tá bom? Por isso que eu estou colocando aqui como um item super importante. Beleza, gente? Beleza, professor. Então, aqui no material que eu deixei com vocês, né, eu dou uma referência bibliográfica, né, já comentando o seguinte, né? Essa literatura complementar aqui, ó, né, é excelente, gente. Excelente, 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 excelente. Né? Tá disponível nesse site aqui gratuitamente. Então, se vocês acessarem aqui, ó, vocês conseguem fazer o download dessas apostilas aqui, ó, né? São materiais que são completíssimos, tá? Então, muito mais detalhado até do que a gente vai apresentar nas aulas aqui, certo? Então, se vocês quiserem entrar profundamente em cada um dos ensaios, é só baixar aqui, é super fácil, né? Vocês vão encontrar aqui informações detalhadas que eu recomendo muito vocês fazerem isso, tá bom? E essa aqui é a bibliografia geral, né, mais básica, né, referente a esse assunto aqui, ó. Tá bom, gente? Era isso que eu queria ter apresentado para vocês, né, nessa visão, nesse overview aqui, nessa visão abrangente, tá bom? E a partir de agora, então, a gente vai entrar mais em detalhe em cada um dos ensaios aí, ó.